Amém, amados? Glória a Deus. Ô friozinho, hein? Às vezes tem pessoas nos assistindo num lugar quente nesse momento e nós estamos aqui nessa temperatura de 8 graus. Mas glória a Deus por isso. Foi da vontade de Deus que estejamos aqui essa noite. Não tenho dúvida de que Ele já falou conosco no louvor, na oração. E Ele tem algo para nós essa noite. Eu queria te convidar a abrir a palavra de Deus em Mateus. Um capítulo a mais do que foi lido agora há pouco. Capítulo 7. Mateus capítulo 7. Hoje é a 7ª ministração sobre família. Deus tem abençoado as famílias nesse lugar, meu irmão. Eu creio. Eu creio. Mateus capítulo 7, amém? Todos acharam? Tem algumas folhinhas ainda. Como é gostoso esse barulhinho de folhinha virando, né? Glória a Deus. O versículo 24, a palavra do Senhor diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Senhor, meu Deus e meu Pai, glorificado seja o teu santo nome, Pai. Quero te apresentar a minha vida, colocar diante de ti o meu falar, o meu caminhar, o meu tudo, Senhor, está nas tuas mãos. Eu quero que o Senhor venha ministrar essa palavra que o Senhor colocou ao meu coração, Pai, e use a minha vida essa noite. Que essa palavra venha edificar casamentos, que venha edificar família, Pai, que tragam os filhos, talvez, que estão longe, que haja restauração no casamento, Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, tu tens liberdade nesse lugar, de fazer a tua santa e boa vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? O texto em questão, ele nos fala de 2 fundamentos, a rocha e a areia. E aqui fala sobre a edificação de uma casa. Ou nós edificaremos em cima de uma rocha, ou edificaremos em cima da areia. O que eu quero dizer para vocês nesse texto, e alguns outros que nós vamos ler, é que Deus, Ele já fez tudo para você ser abençoado. E a partir do dia em que você o aceitou como único e absoluto Salvador, depende de você escolher edificar a sua casa, edificar a sua família, na rocha ou na areia. Não depende mais de Deus. Deus, Ele já fez a sua parte. Agora fica exclusivo a mim e a você decidirmos. Esse texto nós poderíamos fazer um paralelo com Deuteronômio no capítulo 28. Não precisa abrir. A palavra de Deus diz assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Até o versículo 14, tem várias bênçãos, se você cumprir o que está escrito aqui. Mas no versículo 15, a palavra de Deus diz assim, do mesmo capítulo 28 de Deuteronômio: será, porém, que se não der ouvido à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas essas maldições e te alcançarão. Meu irmão, aqui também está implícito a sua escolha. Para você ser abençoado ou amaldiçoado, não depende de Deus, mas depende da sua escolha. Depende do que você tem feito com aquilo que você tem ouvido. Com aquilo que você tem ouvido através da pregação, através do louvor, através da oração. Depende da sua decisão, daquilo que você determinar para a sua vida. Então você será abençoado ou amaldiçoado. Isso é uma escolha sua. Deus, como eu já disse, já fez a parte dele. E é interessante que ele diz aqui, se nós ouvirmos, é interessante vir ao culto e ouvir a palavra de Deus, e ouvir o louvor, e louvar a Deus, e participar daquilo que está sendo dito. Eu conheço pessoas que vêm na igreja há anos, que conhecem a Bíblia de capa a capa,
e a sua vida não consegue mudar. Porque talvez só existe um conhecimento da palavra, um conhecimento da igreja, do culto, da liturgia, mas não há um comprometimento daquela pessoa com o que a palavra de Deus está dizendo. O capítulo 7 de Mateus, quando ele diz: todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem que edificou a sua casa na areia. E aqueles que ouvem e praticam, será comparado a um homem que edificou a sua casa na rocha. É interessante que mais para frente nós vamos ver que a rocha e a areia têm algumas coisas distintas. Mas a decisão, ela sempre esteve nas suas mãos. Desde que você conheceu a esse Deus, Deus que você aceitou a esse Cristo como único e absoluto Salvador. Ele te deu uma bússola, Ele te deu um caminho. A semana passada, na quarta-feira, o presbítero Antônio Carlos ministrou sobre a palavra de Deus é a verdade. Santificai-vos nesta palavra. Salmo 119, capítulo 119, versículo 105 diz: lâmpada para os seus pés é a palavra de Deus. Ou seja, se você ouve esta palavra e não a tem como verdade, e não a tem como compromisso de segui-la, então você está se desviando daquilo que Deus tem para a sua vida. Isso é interessante, que é muito simples nós nos desviarmos daquilo que Deus tem. Sabe quando isso acontece? Quando nós tomamos as decisões pela nossa vontade, pela nossa emoção, pela nossa razão. Nós começamos a edificar a nossa vida, a nossa família, a nossa casa, naquilo que não tem sustentação. Porque o próprio Jesus, Ele é a nossa rocha, aonde devemos edificar a nossa família sobre essa rocha. É interessante que também no capítulo 25 de Mateus, a palavra de Deus conta uma parábola sobre as 10 virgens. E ali fala sobre 5 virgens que são prudentes e 5 virgens que são nécias, que são imprudentes. A Bíblia diz que essas 10 virgens, elas esperam o noivo, foram para uma casa e ali adormeceram, cada uma com uma lamparina. As prudentes levaram óleo, azeite a mais, para que quando estivesse acabando o óleo daquela lamparina, ela pudesse acrescentar, pudesse enchê-la. E as imprudentes não, só levaram aquilo que cabia na lâmpada. A Bíblia diz que quando chegou determinada hora da madrugada, a lâmpada das 5 se apagaram. E o noivo vinha vindo. E elas começaram então a pedir para as prudentes: olha, me dá um pouquinho desse óleo que você trouxe, desse azeite, porque a minha lâmpada está apagada e eu preciso dessa lâmpada acesa. E as prudentes diziam para ela: não carece da gente dar um pouquinho para você e faltar para nós todas. Vão até as pessoas que vendem e comprem o azeite, e depois voltem. Acontecendo que as 5 saíram, o noivo entrou, fechou, e só ficaram as 5 ali. Quando elas voltaram, bateram na porta, e o noivo disse: eu não as conheço. É o mesmo contexto de Mateus 7 e de Deuteronômio 28. Ou seja, ser imprudente. Elas poderiam ter levado o óleo, o azeite a mais, mas não quiseram. Não fizeram por onde edificar a sua casa sobre a rocha. E eu fico imaginando nesses textos, e eu começo a analisar a minha vida, eu falo: puxa, quantas coisas eu tenho decidido pela minha própria vontade, pelo meu próprio eu. Quantas coisas eu tenho edificado sobre areia. E com certeza, quando se edifica algo sobre areia, ela vai cair. A areia, ela não dá suporte, ela não dá condições para que você edifique algo sobre ela. A não ser que seja alguma coisa pequenininha. Amém, meu irmão? Você está entendendo? Em Gênesis, não precisa abrir, no capítulo 1, a palavra de Deus diz que Deus criou o homem do pó da terra. E Adão, ele era dotado, ele era feito à imagem e semelhança do Altíssimo. A Bíblia diz no capítulo 2, no versículo 20, que Adão, ele colocava nomes nas plantas, nos animais selvagens, dos animais domésticos. Ele colocava nome em todas as coisas que Deus havia criado. É interessante que, talvez Adão, ele acordava ali por volta das 8 horas, levantava, tomava um banhão, aí ia caminhando, conversava um pouquinho com o macaco, com o leão, colocava o nome ali na grama, ele ia participando daquele jardim, daquele paraíso. E a Bíblia diz que no final do dia, Deus, ele vinha conversar com ele. Talvez ele falasse assim: olha Deus, eu coloquei o nome daquele bichinho ali de macaco. Puxa, que legal, Adão. Ele começava a interagir com Deus e a contar as coisas que ele havia feito.
A palavra de Deus diz que Adão ele estava num paraíso, estava tudo tranquilo, tudo maravilhoso. De repente Deus disse assim, puxa, está tudo muito bom nesse lugar. Mas não é bom que o homem esteja só. E aí Deus criou a mulher. E aí aconteceu tudo isso que vocês já sabem. Amém? Eu posso ouvir um amém ou não? Ou só dos homens? Eu estou brincando, meu irmão. Eu quero ler uma poesia nesse momento. Para vocês verem que isso era brincadeira que eu falei. Mas assim, é uma poesia de Sidney Moraes, cujo o pastor, eu não sei se é pastor ou presbítero, Carlos Duarte. Eu li em alguns textos que é presbítero e em outros textos que é pastor. Talvez esse presbítero seja mais antigo, né? E ele já foi promovido, vamos dizer assim. Então eu queria ler uma poesia, eu queria que vocês prestassem bastante atenção. Essa poesia diz assim: existem certas pessoas carentes de entendimento, que acham que não foi Deus que criou o casamento. A princípio lhe parece que não foi conveniente unir dois seres avessos, de fato, bem diferentes. Mas nós somos cristãos e temos boa memória. Conhecemos muito bem como surgiu essa história. Adão andava ocupado trabalhando com capricho, se esforçando o dia inteiro, pensando em nome de bicho. Era tigre, porco, tatu, macaco, alce, leão. Adão andava inspirado e foi mesmo abençoado com tanta imaginação. E é possível que o sujeito também tenha reparado que todo animal macho tinha uma fêmea do seu lado. E o Senhor, demais atento, sondando-lhe o coração, sentiu que era preciso dar um fim à solidão e disse: Adão, filho querido, não quero ver-te tão só. Far-lhe-ei uma companheira, uma joia de primeira, da costela e não do pó. E pondo Deus em ação aquilo que pretendia, nocauteou o nosso Adão, dando início à cirurgia. E Deus cerrou-lhe a costela, pondo carne no lugar. E assim fez a princesa, esperando ele acordar. Quando o varão despertou daquele sono pesado, o corte da cirurgia já tinha cicatrizado. Então, Deus trouxe a varoa, entregando-o a Adão. Ouviu um brado de glória e a seguinte exclamação: ela é carne da minha carne e osso do meu osso. E Adão foi para a galera e fez um grande alvoroço. A partir daquele dia, o homem bem mais ocupado deixou para trás muito bicho, sem ser catalogado. E até hoje rola um papo machista e bem corriqueiro, que o homem é mais importante porque ele foi feito primeiro. Algumas mulheres se irritam e afirmam de arma em punho que a vida de obra-prima vem sempre após o rascunho. Mas há também homens que falem, e há quem acredite, que Deus fez primeiro Adão, para que Eva não desse palpite. Mas isso é irrelevante para o sucesso da vida 2. Para ser feliz não importa quem veio antes ou depois, porque Deus fez tudo perfeito e discorde quem quiser. Mas o melhor da mulher é o homem, e o melhor do homem é a mulher. Essa poesia eu achei muito interessante. Eu assisti, talvez vocês já ouviram algumas vezes no YouTube, mas ela é muito interessante porque ela conta essa história de uma forma assim, bem simples, mas bem engraçada. E é o que muitas vezes acontece por aí. Né? Há homens que falam que o homem nasceu primeiro, por isso ele é isso, por isso é aquilo. A mulher, não, mas é a mulher. Aí falam de direitos iguais, falam de tantas coisas. Meu irmão, nós somos filhos de Deus. E a Bíblia diz que não é bom para o homem que ele vivesse só. Por isso a mulher foi criada, para que nós pudéssemos viver juntos e unidos. Sabemos que quando um homem e uma mulher se juntam, elas vêm de culturas diferentes. Às vezes a mulher ela foi criada de uma forma e o homem de outra. E quando elas se juntam, há discussão, há diferenças, mas quando nós nos colocamos na rocha que é Jesus, nós começamos a caminhar e a entender que
eu casei com a minha esposa para fazer ela feliz, e ela casou comigo para me fazer feliz. Ou seja, houve uma renúncia dentro do casamento. E com isso as coisas começam a dar certo. Começa a se entender que a mulher pensa de uma forma diferente do que o homem pensa. Por exemplo, a mulher, quando está meio escuro assim em casa, ela fala assim: puxa, está escuro aqui, né? E o homem? E continua ali vendo a televisão. Se o homem fosse pedir para acender a luz, ele ia falar assim: poxa, mulher, está escuro, acende a luz aí. Por quê? Porque aquilo que a mulher falou gera no homem um comentário. Ela comentou que está escuro, é verdade, está escuro. Mas ele não se liga que ela está pedindo para acender a luz. E isso acontece em muitas discussões dentro de casa. O homem ele é mais direto, ele é mais holístico, a mulher ela é mais emocional. Né? A Bíblia diz que a mulher ela é o vaso frágil de casa. O homem tem que tratá-la como um vaso frágil, dando amor, dando carinho, respeitando, sendo fiel. O homem é o sacerdote de casa, mas nem por isso é só ele que manda. Erra muito o homem que pensa dessa forma. Eu muitas vezes me reuni em casa com a família para tomar uma decisão, e eu já tinha uma decisão tomada. De repente a Vera, os meus filhos, falavam de uma outra forma, e eu mudava. Porque geralmente quando eu ficava firme naquilo ali, eu quebrava a cara, edificava na areia, e não na rocha. A família ela foi feita para viver unida, para ser unida. Ela não foi feita para que haja briga, para que haja uma competição, para que haja, olha, eu sou melhor do que você, eu vou te mostrar. Aí o marido começa a cozinhar e quer provar para a mulher que ele cozinha melhor do que ela. Aí a mulher, para não ficar atrás, entra num curso e começa aquela coisa desenfreada. Não é assim que funciona? Eu não sei nem cozinhar, que é para não disputar com a minha esposa. Eu deixo ela fazer. Fala assim: meu irmão, olha, eu não quero fazer, você pode ficar tranquila. Lavar roupa também não lavo. Lavar uma loucinha eu até lavo. Isso faz até parte, mas eu deixo para ela, por quê? Para que não haja briga. Nós também somos inteligentes. Amém, queridos? Glória a Deus. É assim ou não é? Às vezes eu vejo assim, a gente tem ministrado bastante com casais, tanto na igreja como fora, e às vezes a gente vê cada discussão, e a gente começa a buscar essas discussões, a causa, o motivo, e quando a gente chega na causa, a gente fala: mas era por isso que você estava brigando? E os dois às vezes falam: é por causa disso que a gente estava discutindo, mas não é nem motivo para discussão, mas às vezes é a competição dentro do casamento. Meu irmão, quando Deus criou a família, Deus não criou a família para tentar dar certo. Deus não uniu o homem e a mulher para ver se daria certo. Deus já criou com um projeto para que o homem e a mulher vivessem uma vida íntegra, uma vida próspera, uma vida sendo fiel, uma vida de amor, de cooperação, dos dois estando juntos. Deus criou a família para isso. Mas quando nós olhamos para o mundo, nós vemos que o mundo está deturpando essa verdade da família. E hoje vemos tantas famílias brigando, discutindo, se separando, às vezes sem fundamento. Porque o mundo, quando você vê uma televisão, vê um filme, quando você assiste qualquer coisa, as pessoas casam. Mas se não der certo, amanhã eu separo. Isso é o que o mundo prega. Existem lugares no mundo em que a pessoa casa de manhã e se ela quiser ela vai à tarde e descasa. E as pessoas hoje, principalmente aqueles que têm fama, aqueles que são conhecidos, aqueles que estão na mídia, eles vivem essas vidas. Dificilmente a gente vê uma pessoa que tem fama com 25 anos de casado, com 30 anos, com 50 anos. Porque as pessoas não têm essa ideia do que é a família no sentido do que Deus vê a família. Eles enxergam a família como o mundo vê. Mas Deus, o nosso Deus, Ele criou a família perfeita. E se nós nos alicerçarmos nessa rocha, que é Jesus, a nossa família vai ser perfeita. A Bíblia diz que virão ventos, virão tempestades, as chuvas, os rios subirão, mas a casa que é edificada na rocha, ela não cairá. Meu irmão, você como família, você tem passado circunstâncias difíceis, às vezes discussões, às vezes problemas financeiros, às vezes tantos problemas, mas você continua aqui, deu certo, a sua família tem dado certo, sim. Talvez pessoas tenham dito para você que a sua família não vai dar certo, que não, olha, não adianta você ficar nisso aí, que isso aí não vai funcionar, mas vai dar certo sim. Deus criou uma família para dar certo.
E nós temos que crer nisso e viver nisso. E analisarmos aquilo que talvez estamos fazendo contrário ao que a palavra diz. E voltar para o caminho, que é a palavra de Deus. Não é à toa que viemos aqui nos cultos de quarta, de sexta, de sábado, de domingo. Essas palavras que temos ouvidos é para que nós possamos voltar para o caminho. Hoje, há tantas coisas que acontecem na igreja que a gente fica olhando e fala, puxa, mas não é isso que Deus falou, não é assim que Deus ensinou. As pessoas muitas vezes vêm a cultos, eu conversava com um casal ontem, por causa da prosperidade. Eu estou precisando de dinheiro, então eu vou fazer uma campanha, e após essa campanha a pessoa vai embora e não volta mais. Mas e Deus? E o nosso compromisso de ter aceitado a Jesus como único e absoluto Salvador fica onde? É somente para realizar aquilo que nós precisamos, aquilo que nós estamos necessitados? Não! Quantas vezes já foi falado nesse lugar que a nossa vida não é aqui? Nós somos cidadãos espirituais de Deus que vivem nessa terra por um período, por um tempo, na qual nós temos que ser luz e ser sal, fazer a diferença onde quer que estejamos. Mas nós não vamos viver isso aqui para o resto da vida. O nosso resto de vida é com Jesus, na glória, na eternidade. Esse é o caminho que Jesus preparou para nós, mas para isso temos que edificar na rocha a nossa família, os nossos pensamentos, as nossas atitudes. Quantas vezes falamos algo para as nossas esposas, aqueles que são casados? Aí depois dá aquele fuzuê danado, né, Toninho? Aí a gente vai pensar, assim, a gente fala, puxa, pisei na bola. Às vezes as mulheres, às vezes o marido chega em casa cansado, louco para receber um carinho, louco para não ouvir mais problema, porque talvez ele teve o dia inteiro de problema na firma. E aí ele chega em casa e a mulher, queimou a luz ali, o cara veio aqui, fez isso e fez aquilo outro. Você fala, meu Deus, eu quero voltar para o serviço. Meu irmão, nós precisamos entender coisas simples dentro do casamento, dentro da família. Houve famílias na Bíblia que tiveram crises gravíssimas. O primeiro foi Adão e Eva. A Bíblia diz que eles tiveram Abel e Caim. E a Bíblia diz que com o passar do tempo, no coração de Caim foi sendo gerado ciúmes e inveja. Ele não entendia por que Deus, ele recebia as ofertas, que ele era agradável com Abel, e as dele parece que Deus não recebia da mesma forma. Dentro do coração dele, então, foi sendo gerado algo que é muito destrutível dentro das famílias: inveja e ciúme. Vocês sabem da história quando Caim mata Abel. Meu irmão, eu fico imaginando um irmão matar o outro, por causa de inveja, por causa de ciúme. Hoje, quando se liga a televisão, isso é o que mais se fala. Filho matou o pai por causa de dinheiro, o pai não conversa mais com o filho, dois irmãos estão separados, e aí por afora, quantas coisas estão acontecendo, e as famílias estão sendo destruídas, sendo desestruturadas. Uma outra família é a família de Jacó. Jacó ele teve alguns filhinhos, inclusive saíram as 12 tribos dos filhos de Jacó. Mas havia um sonhador no meio deles. Esse sonhador se chamava José. A Bíblia diz que ele era sonhador, que ele tinha sonhos. Ele teve um sonho que ele viu o sol e a lua se prostrando diante dele, assim como as estrelas representavam o pai, a mãe e os seus irmãos. E aí os irmãos tomaram de ciúme, intentaram nos seus corações de matá-lo. E um começou a combinar com o outro: irmãos de sangue, olha, vamos matar isso aí, porque ele está pensando que ele é mais do que a gente. Nós também somos filhos de Jacó. E eu fico imaginando as conversas que houve no meio deles. Até que um mais sensato, não lembro o nome dele, ele falou assim: não, olha, tem um poço ali, vamos enterrar ele ali. E depois acabaram vendendo. Ele foi vendido. Mas isso foi gerado através de ciúme e inveja. Depois esse José, ele foi governador do Egito. E durante 7 anos de fome, todos esses que venderam ele, tiveram que ir lá para poder ser alimentado. Meu irmão, uma outra família que a gente poderia falar era Ana. O que Ana sofria com Penina. Mas
eu quero falar de uma última família que é de Abraão. Abraão tinha uma mulher estéril, Sara. E Deus havia prometido um filho para eles. Mas Sara, ela não aguentou esperar. Ela arrumou uma solução. Ela falou assim: olha, Abraão, você vai dormir com Agar, nossa serva, e ela vai ter um filho. E esse filho vai ser o filho da promessa. Ela quis dar um jeitinho para Deus. Quantas vezes, meu irmão, eu e você quisemos dar um jeitinho para Deus? Já que Deus está demorando um pouco, talvez Deus esqueceu de mim, então eu vou dar um jeitinho aqui, eu vou fazer do meu jeito, da minha forma. E Sara fez isso. A Bíblia diz que nasceu esse menino chamado Ismael. E eu creio que, quando ela estava nos braços de Abraão, aí Agar pegava para amamentar, porque Sara era estéril, e aí começou um ciúme. Talvez ela começou a ver que Abraão estava gostando demais daquele menino, e não foi para isso que ela quis só para ser o filho da promessa. E aí, dentro daquela família, Sara falou para Abraão: olha, manda embora Agar e aquele menino, não quero mais aqui. E eles foram embora para o deserto. Meu irmão, isso era família. É um sentimento que foi gerado no coração de uma mãe, de mandar o filho. Não era o filho dela legítimo, mas era um filho que ela intentou ter para ser o filho da promessa. Ou seja, ela não esperou a promessa de Deus. Quantas vezes, meu irmão, minha irmã, Deus falou aos nossos corações que ia fazer algo, e nós não conseguimos esperar. Porque para nós, o nosso tempo é muito diferente do tempo de Deus. O nosso tempo tem que ser para amanhã. Às vezes a gente vem num culto tão necessitado de ouvir uma palavra, de ouvir uma resposta de Deus. E quando a gente chega no culto, Deus fala e a gente pensa que Deus vai agir amanhã. Aí Deus não age amanhã. Aí, não, então é depois da manhã. Aí Deus também não age. Não, então vai ser no sábado que Deus vai fazer. E a gente cria aquela expectativa querendo que Deus seja apenas um abençoador de nossas vidas. E não aprendemos a esperar a vontade do Deus vivo, real e verdadeiro. E aí nós tomamos: Deus, já que o Senhor não está fazendo, eu vou fazer. E a gente toma essa direção. Meu irmão, todas essas famílias que eu citei, elas foram vencedoras. Mesmo com essas circunstâncias que houveram nas vidas delas. Abraão, Jacó e Adão. Por quê? Porque a família deles estava edificada na rocha. O primeiro modelo de família é justamente essa família firmada na rocha. Talvez eu poderia perguntar para você: a sua família está edificada na rocha ou na areia? Não precisa responder. Deixe o seu subconsciente aí falar com você. Talvez seu subconsciente esteja te mostrando áreas que você precisa tirar da areia e edificar na rocha. Talvez são em relação aos seus filhos. Talvez você já não tenha mais um diálogo com seu filho. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Nós somos autoridades sobre os nossos filhos. E a função de ensiná-los é minha e da minha esposa, assim como é sua e da sua esposa. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós temos que ensiná-los na palavra de Deus para que lá na frente eles não precisem de correção. Mas quantas vezes nós sentamos com os nossos filhos e ensinamos a palavra a eles? Estudamos a palavra com eles. Eu lembro de um tempo atrás, até um pouco tempo atrás, eu, Vera, Mayra e Vitor, a gente sentava na mesa e estudava a palavra. Toda semana tinha um dia separado para isso. Eu não saía, não recebia visita, a gente usava para ensinar a palavra, para questionar, para perguntar. Isso é importante, meu irmão, porque os filhos, eles são nossas heranças. E um dia nós vamos dar conta a Deus deles. Então ensine os seus filhos na palavra. Se você não ora pelos seus filhos, acostume-se a orar por eles. Talvez quando eles saiam para a escola, vai lá no quarto deles, impõe as suas mãos sobre sua cama e comece a abençoar a vida deles. Eu não sei se é o caso, mas eu conheço pessoas, pais, que amaldiçoam os filhos. Conheço muita gente assim. Pessoas que olham para os filhos e falam: você nunca vai ser nada na vida. Você nunca vai ser ninguém. O pai falando isso para o filho: você nunca vai ser nada. Você nunca vai conquistar nada. Olha o peso da autoridade espiritual de um pai falando isso para um filho. Depois, quando o filho cresce, vira qualquer outra coisa que não era a vontade do pai, o pai se pergunta: poxa, por que meu filho virou isso? Por que aconteceu isso? Quando a culpa é somente dele.
por ter amaldiçoado o seu filho. Então aprenda a abençoar o seu filho. Talvez ele vai fazer coisas que não te agradem, mas abençoa ele. Talvez ele vai fazer coisa que vai entristecer o seu coração, mas abençoa ele. Aprenda a ser um abençoador de filhos, um abençoador de esposa, um abençoador de marido. Talvez sua esposa vai fazer você ficar triste com alguma coisa, abençoa ela. Glorifique a Deus por ter colocado ela na sua vida. Faça a diferença, em nome de Jesus. Alguns textos, quero ler rapidamente, que eu anotei aqui, que fala sobre rocha. Deuteronômio capítulo 32, versículo 4, a palavra de Deus diz assim: eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízos. Deus é fidelidade, e não há nele injustiça, é justo e reto. Meu irmão, se tem alguma maldição que está acontecendo na sua vida, a culpa é sua, não é de Deus. Porque se você tem ouvido a palavra de Deus e tem obedecido, é para você ser abençoado e não amaldiçoado. Talvez alguma coisa que você tenha ouvido de Deus e não está obedecendo, está causando tristeza no seu coração, mas é por culpa sua e é por culpa minha quando acontece na minha vida. Um outro versículo, 2 Samuel 22, 2. O Senhor é minha rocha, minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem eu me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Salmo 89, 26 diz assim: ele me invocará dizendo, és meu Pai, meu Deus, é a rocha da minha salvação. Versículo Isaías 44, 8 diz assim: não vos assombreis, nem temeis acaso deste ou daquele tempo, não vos fiz ouvir, anuncieis, vós sois minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça. Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Meu irmão, se tudo que nós fizermos, na qual o Senhor não seja o centro, nós vamos errar. Por mais conhecimentos que tenhamos, por mais estudo que tenhamos, se nós não colocarmos Deus e orarmos a Deus e temos certeza de que Deus está falando para nós fazermos aquilo, nós vamos errar. Porque nós somos falhos, nós somos emocionais, a nossa razão ela é falha. Oh, Jesus. O segundo modelo da casa é a família firmada sobre areia. Meu irmão, o versículo 26 diz assim: todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Você conhece alguma família que foi destruída? Tem talvez na sua rua, talvez no seu trabalho? Quantas pessoas estão perecendo? Quantas pessoas estão deixando de ser família por coisas tão banais? Meu irmão, foi porque edificaram a sua casa na areia. Eu escrevi um texto aqui, se eu acho aqui. A Torre de Pisa, quem já ouviu falar da Torre de Pisa? Na Itália. Ela começou a ser construída em 1174. Foi projetada para abrigar o sino da catedral da cidade de Pisa, na Itália. Quando 3 dos 8 andares estavam prontos, notou-se uma ligeira inclinação, em razão de um afundamento no terreno. Tentou-se compensar a falha fazendo os outros andares um pouco maiores, do lado mais baixo. Só que a estrutura afundou, ainda mais pelo excesso de peso. A torre acabou de ser erguida, inclinada, em 1350, atingindo 56 metros de altura. Hoje a sua inclinação chega a 5 graus. Ela aumenta em média 20 milímetros por ano, a inclinação. Estava fechada ao público desde 7 de janeiro de 1990. Um trabalho na base conseguiu diminuir a inclinação em 1,3 centímetros. Nesse ritmo, será recuperada em 22.050. A visitação foi reaberta na data de 15 de dezembro. Até aqui só. Essa torre, o projeto dela era para ser construída reta, como um prédio que você vê aqui no Brasil ou em qualquer outro lugar. Mas eu não sei se os engenheiros, se quem é que construiu, se foi os pedreiros, com certeza os engenheiros. Porque para construir algo
desse tamanho, tem que ter um engenheiro envolvido. Né? Não é, os pedreiros não vai chegar lá e começar a fazer sem uma planta, sem nada disso. Então, eles não tiveram o cuidado de analisar a terra. Ali existia areia e argila, não existia fundamento. Até hoje eles colocam placas de chumbo e, como é que chama? E vigas de concreto para tentar segurar. Mas o terreno, ele não foi feito para isso. Meu irmão, então todas as vezes que eu e você, nós edificarmos algum projeto que não for da vontade de Deus, com certeza, pode ser que demore, mas ele vai ruir, ele vai cair. Amém? Eu queria, para terminar, falar de uma família. Falar de uma família na Bíblia que tinha tudo para dar errado. Tinha tudo para ser destruída, tinha tudo para acabar. Mas eu queria falar de Jó. O versículo 1, não precisa abrir, o versículo 1, capítulo 1, versículo 1 diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Meu irmão, a história de Jó, ela é uma história fantástica. Porque Jó, ele era o homem provavelmente mais rico da sua história. Quando as pessoas queriam ir para a cidade onde ele morava, eles perguntavam por Jó e não pelo nome da cidade, devido à fama de Jó. Jó, ele era um homem que ele era íntegro com todas as pessoas e temente a Deus. Quando havia alguma coisa errada, ele se desviava daquilo que estava errado para voltar aos caminhos de Deus. A Bíblia diz que quando de madrugada ele levantava e oferecia holocausto a Deus, porque ele não sabia se os seus filhos tinham naquele dia orado a Deus. Então ele intercedia pelos filhos. A Bíblia diz que Satanás então intentou com Deus para que ele só adorava a Deus, porque ele tinha tudo. Com isso cai por terra que a gente é o melhor adorador se a gente tiver dinheiro. Não é assim que funciona. A gente será o melhor adorador se nós tivermos um coração voltado a Deus, um espírito reto na presença de Deus. O dinheiro é apenas uma consequência para que a gente possa ter uma vida mais confortável nessa terra. É óbvio que todos nós, eu quero dinheiro, eu quero ter uma casa melhor, um carro melhor, quem não quer? Mas isso não pode ser um fundamento na nossa vida. O fundamento é Jesus Cristo de Nazaré. O dinheiro é uma consequência, é algo que virá se nós formos fiéis a Deus, se nós ouvirmos e obedecemos aquilo que Deus tem para nós. Então a palavra de Deus diz que Jó ele perdeu tudo. Perdeu os filhos, perdeu os bens, perdeu os animais. Ele pegou uma doença que chama... Espera aí que eu anotei ela na Bíblia aqui. Furunculose estafilocócica. Essa era a lepra que ele pegou. Essa é uma enfermidade que na época não existia penicilina, não existia tratamento para essa lepra. Essa era uma doença que a pessoa ia perdendo pedaço, ia cair no pedaço da orelha, pedaço do dedo, pedaço do braço, o olho ficava em carne viva, e ela ia perdendo. Uma pessoa como Jó, ele era levado para um lugar lá onde que era chamado lixão da cidade, e ali ficavam esses leprosos. Ninguém podia ter contato, porque isso era contaminoso. A Bíblia diz que a sua esposa, vendo a situação de Jó, ela disse para Jó: olha, amaldiçoa o seu Deus e morra. Já imaginou uma mulher falando isso para um homem que está numa condição dessa? Mas essa mulher, independente de ter falado isso, e de viver nessa circunstância, de ter perdido seus filhos, de ter perdido sua casa, de ter perdido seus bens, ela ficou com o marido até o fim. A Bíblia diz que havia 3 amigos, e esses amigos começaram a caçoar de Jó. Olha, você está nessa situação porque você não é fiel a Deus. Você deve ter feito alguma coisa de errado, Jó, você deve ter feito. Mas a Bíblia também diz que mesmo ouvindo essas coisas, Jó não amaldiçoou a Deus. E eu quero ler capítulo 42, para a gente estar terminando. 42 de Jó. Eu queria que você abrisse lá. O Espírito Santo de Deus, glorificado seja o teu nome, Senhor. Jó é um livro antes de Salmos. Versículo 42, a palavra do Senhor diz assim. Versículo 1. Então respondeu Jó ao Senhor: eu bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados.
que é aquele como dissestes, que sem conhecimento encobre o conselho. Na verdade, falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois. Havia disto, e falarei e perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino, e me arrependo no pó da cinza. Meu irmão, esse homem, até ele chegar nesse capítulo 42, se você ler todos os 43 versículos anteriores, você vai ver que ele tinha motivo de sobra para amaldiçoar Deus, para não querer mais ouvir a voz de Deus. As pessoas falavam, a forma como ele estava vivendo, a forma como ele estava sendo definhado por essa lepra. Mas em nenhum momento você encontra Jó amaldiçoando a Deus. A Bíblia diz que algumas vezes Jó perguntou por que a Deus? Deus, por que isso? Por que está acontecendo essas coisas comigo? Jó não entendia, porque na palavra de Deus você não encontra nada que Jó fez contrário à vontade de Deus. Isso foi uma conversa que Satanás teve com Deus. E aí Deus permitiu que Satanás tirasse tudo da vida dele, menos a vida. Todas as coisas. Meu irmão, eu fico imaginando Jó orando a Deus, clamando a Deus, pedindo a Deus. Quantas vezes eu e você oramos a Deus? E talvez nessa mesma circunstância, Jó orava e Deus não respondia. Jó perguntava, por que Deus? E Deus não falava. Até esse capítulo 42. Foi quando a sorte de Jó foi restaurada. A palavra de Deus diz que esses 3 amigos de Jó, Deus conversou com eles. E Deus disse para eles, olha, vocês vão até o meu servo Jó, porque ele vai orar por vocês, por tudo isso que vocês fizeram a ele. Eu fico imaginando Jó todo despedaçado, naquele lugar onde ninguém podia ir. E esses 3 homens chegam diante de Jó. E aí começa a conversar com Jó e fala, Jó, eu queria pedir para você orar pela gente. A gente está arrependido por isso que nós fizemos. Eu queria que você orasse por nós. E Jó, sendo um intercessor, sendo um homem segundo o coração de Deus, um homem temente a Deus, um homem que se desviava do mal, eu imagino que Jó levantou as suas mãos e ele começou a orar. Talvez ele falava assim, Senhor meu Deus, hoje eu te conheço de caminhar por ti, de caminhar contigo. Eu quero apresentar a vida dessas pessoas que estão aqui. Ele começou a orar a Deus independente da forma como ele estava. A Bíblia diz que durante a oração de Jó, ele foi curado, completamente curado. Meu irmão, eu fico imaginando esses 3, olhando para Jó todo definhado, daqui a pouco Jó começou a orar, e aí ele viu o nariz crescer, ele viu a orelha voltar para o lugar, ele viu o corpo de Jó ficar totalmente restaurado, porque era um homem que temia Deus, que se desviava do mal, e que era íntimo de Deus. Meu irmão, se você quer que a sua família não tenha dificuldade, não tenha problema, edifique ela na rocha. Tenha intimidade com Deus, ore a Deus, clame a Deus, busque a Deus, tenha o prazer de ler essa palavra. E se você porventura ver algo que você tem errado na sua vida, mude, caminhe segundo a palavra de Deus, e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida, a transformação que Ele vai fazer. Talvez seja enfermidade, talvez seja problema de relacionamento na sua casa, talvez o seu filho já não fala mais com você, talvez o marido e a esposa estejam vivendo juntos, simplesmente por uma circunstância, como aparência, para mostrar para as pessoas que está bem. Só Deus sabe quando vocês chegam em casa, como é que é o relacionamento de vocês, o relacionamento com os filhos. Essa é noite de restauração, meu irmão. A Bíblia diz que tudo aquilo que Jó tinha foi restaurado em dobro. E algo interessante é que as pessoas que moravam naquela cidade é que abençoaram Jó, através de Deus. O versículo 10 do capítulo 42 diz assim: mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Versículo 11. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quanto Dante o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram. E todo o mal que o Senhor lhe havia enviado, cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Eu fico imaginando esse povo que morava naquele lugar. Um vinha, trazia uma barrinha de ouro. Outro vinha, trazia, ia abençoando a vida de Jó.
Amém, meu querido? Eu queria orar por você. Se você continuar lendo o texto, você vai ver que Jó, ele teve filhos de volta. Deus restaurou os seus filhos. Agora então, deixa eu só ver uma conta aqui. Assim abençoa o Senhor. Aqui, ó, no versículo 3. Ó, também teve outros 7 filhos e 3 filhas. 10 filhos. Agora Jó tinha 10 filhos na terra e 10 filhos no céu. Porque os filhos dele foram salvos. Amém, meu irmão? Quero que você se coloque de pé, eu quero orar com você.